vou ler mais uma pergunta aqui que é super interessante. Essa é intrigante. Que é o princípio vital. Vamos lembrar do princípio vital. Tá? Tem lá a matéria, o espírito, mais ou menos na linha que a Carla acabou de falar, os fenômenos mediúnicos. Quem é o elo? Princípio vital. Tá? O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Princípio vital. Olha que interessante. Uma e outra coisa. Uma e Deus do outra céu. coisa. Uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Princípio vital. Ou seja, são complementares. Um não existe, quer dizer, na verdade, não é que um não existe sem o outro, né? Eu acho que essa questão do fluido, ela vai existir independente da matéria, sei lá, se eu entendo isso mesmo. Agora, a matéria em si, a vida na matéria, ela depende do fluido vital. Se ela não tiver o fluido vital, ela não vive. funciona. Mas o fluido vital não depende da matéria. É isso? Deixa eu ver. Ó, vou ler de novo. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? É legal essa palavra organizada. Tá? Eu acho, ou seja, a ordem, né? Ou seja, é efeito ou causa, o princípio vital. Tá? Aí a espiritualidade fala que é uma outra coisa, ou seja, é efeito e é causa. Ela é feito quando é material e é causa quando é espiritual. É isso que a gente precisa entender, é isso que nós precisamos interpretar aqui agora. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Ou seja, o princípio vital agindo sobre a matéria dá a vida. É isso que a gente chama de vida. Quando o princípio vital age sobre a matéria, vida. Isso. Esse agente, ou seja, o princípio vital sem a matéria, ou seja, o princípio vital sozinho, isolado, não é vida. Ele por si só não é vida. Entendi, essa é a diferença. Ele precisa da matéria para que ele possa se manifestar. Ele É não como pode... se ele tivesse, são dois ingredientes. Se você não tiver, um vai continuar sendo um ingrediente, mas para formar aquela vida, no caso, ele precisa, tá? E então, que raio é o princípio universal? Vital? Vital, desculpa. Então, ele é o Se agente, a vida é só com a matéria, é o agente que dá vida à matéria. é a massa de modelar, assim? Mas ele só faz sentido, você só consegue enxergar o princípio vital na matéria se tiver na matéria. Você não consegue chegar ao princípio vital isolado. O princípio isolado não faz. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Ele existe, o princípio vital existe, mas você não pode chamar de vida. Sim, entendi. Você só pode chamar de vida a partir do momento que ele se une com a matéria. Ele impulsiona, ele age sobre a matéria. E aí dá-se o efeito. Ele é um combustível, né? Isso. É igual um carro, né? Tem a matéria ali, tem a gente para dirigir, mas se não tiver o combustível, ele não anda. Justo. Acho que essa comparação é boa. E basta perguntar, quer dizer, não dá para perguntar porque a gente não tem certeza da religiosidade de cada um, mas é uma dúvida, na maioria dos casos, e uma certeza sobre os cirurgiões plásticos, os cirurgiões cerebrais, por exemplo. Que assim, o que mantém o corpo humano ligado em caso de morte cerebral, né? Dependendo do médico que você perguntar, se ele for crente de alguma religião, ele não sabe nomear, mas ele fala assim, olha, alguma coisa existe que está fora do nosso controle. Porque, obviamente, a medicina não admite outra explicação que não seja a física. Mas é sabido que existe esse fluido vital que, quando desligou, não tem o que fazer. Né? E o inverso também é verdadeiro.
Já que você falou em desligar, vamos lá para a pergunta 68. Pergunta 68. Vem na minha que você brilha, José. Oi? Isso é tão Alexandre. Isso é o Alexandre. Me siga nas redes. O Alexandre que fala, me siga nas redes. Hoje o Sidney está incorporando o Alexandre aqui. Vamos lá. O Sidney falou em desligar, né? Olha aqui, ó, 68. Pouco depois. Qual a causa da morte nos seres orgânicos? Dos seres orgânicos? Resposta curta e grossa da espiritualidade. Esgotamento dos órgãos. Ponto. Ou seja, a matéria foi embora. Vamos lá. Aí é a subpergunta do Kardec. Letra A. Poder-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Aí é a comparação que a Carla acabou de fazer. Resposta: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. E é interessante que fala máquina desorganizada. Então, isso que eu estava. A entropia lá nas atenção. alturas. A entropia elevada. Uma vez eu conversei anos atrás, no meu primeiro emprego, antes de vir para cá, lá em Poços de Caldas, lá na PUC. Eu estava conversando com um médico fisiologista. Não sei por que, em algum momento, Cargas Horas parou para conversar no corredor e começou a falar sobre a vida e a morte. E ele entendia esse conceito de entropia. E de repente eu falei, gente, será que a vida, a morte, é um limiar entrópico nosso, do corpo? Chega um momento e fala, cara, se aumentou demais a entropia, tchau, você vai desencarnar? A máquina está mal montada, está muito desorganizada, se desorganizou demais, porque é desordem. Desorganizado, desordem, bagunçou demais. A entropia subiu muito no seu corpo. Tchau. E eu acho que, vou falar de novo, acho que essa percepção humana, ela acontece muito em função da maturidade. Assim. Por exemplo, eu já comentei isso aqui, os meninos adolescentes hoje em dia fazem festas em que cada um leva a sua bebida. E como são adolescentes, com pouco dinheiro, ninguém aceita que não, por exemplo, levar 1 litro de vodka para uma festa e não tomar. Para ele, se ele comprou, se é dele, não, eu vou tomar. Meninos adolescentes com 15, 17 anos. E você acha que eles vão aceitar não tomar 1 litro de vodka? Então, peca pelo excesso, né? Aí o que acontece? Essa semana mesmo aconteceu de um parente ligar aí, o cara teve um AVC e tal, não sei o quê. Aí perguntaram, né? A gente perguntou por educação, falou assim, mas o que aconteceu e tal? Aí a pessoa respondeu dizendo assim, a vida inteira na cachaça, no cigarro, agora não vai aguentar um AVC. Tá lá nas últimas, porque não vai mesmo. Né? Vamos torcer e tal, mas o prognóstico, né, físico é que não vai aguentar um AVC. E a gente estava comentando aqui em casa justamente sobre isso. Assim, se você vive uma vida de excesso de qualquer natureza, essa conta vai chegar, né? Porque se a gente considerar a média de vida mundana hoje, 60 anos é um cara novo ainda. Tem mais 30 anos pela frente para queimar, né? Aí o cara morre com 60 anos, com um AVC que teoricamente seria recuperável, com muito trabalho médico, fisioterapia, etc e tal. Tipo, não tem condição, porque o corpo não está cuidado o suficiente. E aí tem, por exemplo, a Cláudia vive citando aqui que faz meditação, a Cris eventualmente faz yoga. Então, assim, acho que chega num momento da vida que você fala assim, cara, eu preciso dar uma consertada aqui, porque senão não vou... Eu preciso diminuir minha entropia, que senão Exatamente. Mas eu estava pensando exatamente nisso, nessa questão aí dessa consciência maior, né? Que essa questão de equilíbrio, né? Porque fala-se muito de ordem e de desordem. Então, em todos os momentos, a gente tem
essa desordem, né? E aí, o que acontece? É muito, como o Zé falou, é muito difícil de você reconstruir aquilo. E mesmo que você consiga, ele não vai ser mais aquilo que ele era inicialmente, ele vai ser diferente, né? E a gente estava, eu tenho visto muito mesmo, vi alguns documentários sobre essa coisa da consciência, quando o Sidney fala da vida após a morte, né? Que eu vi alguns documentários sobre EQC, né? EQM, né? EQC, EQM, e aí eles estavam falando justamente disso, né? Que o que é a gente, para mim, é claro que isso é o espírito, né? Que chega um determinado momento que ele não está mais ali, então não tem mais o que animar ali, né? Mas esse estado da consciência, até quando o Sidney fala, a ciência não considera, né, muito essa parte, mas agora existe uma modificação, existem alguns cientistas que estão pensando muito sobre isso, e não é só isso, eles atribuem também a uma questão não só energética, de consciência, mas a uma inteligência emocional também. Então, é muito interessante, porque é tudo uma coisa muito interligada, né? E quando a gente fala dessa coisa da entropia aí, né, que você pega a meditação, por exemplo, e que você vê dentro o meu professor estava contando ontem que existem vários experimentos, né, dos caras colocarem os monges, eles pegam os monges budistas, pegaram lá e colocam os caras e começam a medir, né, o Atividade cérebro, né, a cerebral? frequência, como chama? Atividade cerebral, né? Isso, atividade. E aí, os momentos que aquilo se expande mais é o momento que o cara está em meditação, né? E eu vi também um documentário que a mulher ia falando lá e ela entrava, ela começava a meditar e fazer, e não só a meditação, mas a prece, um foco ali em alguma coisa que está extra, né? Permitia exatamente uma diferenciação energética, né? Então, da onde que vem essa diferenciação energética? Vem do nosso próprio corpo? Vem Então, ó, de fora? Você isso, manipula? Você transforma? Então, assim, é uma coisa assim que deixa a gente meio doido para pensar, mas faz sentido isso, é muito interessante, porque quando você para meditar, é isso que você está fazendo, você está tentando estabelecer uma ordem, um equilíbrio, né? Que eu acho que talvez seja a palavra, e é muito interessante isso dele falar o tempo inteiro do organismo, da ordem, da desordem e tudo mais, porque faz muito sentido, mas é viajante mesmo, é alguma coisa que a gente precisa de um físico presente para entender, porque sozinha a gente não consegue, eu pelo menos, né, não consigo. então, olha que interessante, você falou diferenciação energética. A primeira lei da termodinâmica é da conservação da energia, aquilo que eu falei para vocês. O ambiente joga 200 gramas, não, 200 calorias para o gelo absorve, derrete. Tá? Energeticamente, não tem problema algum o gelo pegar a água, desculpa, estado líquido, o ambiente fala, ó, eu quero virar gelo, tô aos 200 de volta, aí vou virar gelo. Energeticamente está perfeito. Perfeito. Você não fere a primeira lei, você fere a segunda, que fala assim, não, peraí, você não pode aumentar a entropia como um todo. Quando você junta as duas leis, a primeira com a segunda, ou seja, quando você junta energia com entropia, surge um terceiro conceito, por assim dizer, entre aspas, que é da exergia, que eu falei lá atrás, com X. Tá? Que é isso que você falou, Cláudia, a diferenciação energética. Aí, quem tem mais energia, tem mais energia nobre, por assim dizer. Então, você fala assim, olha, o que você quer? Eu tenho aqui 100 joules, 100 calorias, vai, que seja, para te dar. Você quer? Eu vou falar, depende. Porque, assim, 100 calorias de energia térmica ou 100 calorias de energia elétrica? Eu quero 100 calorias de energia elétrica, porque consigo fazer muitas coisas com energia elétrica. Por quê? Porque é uma energia nobre. A energia elétrica é energia pura. E a energia térmica, o calor, não é extremamente pobre em termos exergéticos, em termos de organização. Então não basta só ter energia, tem que ter energia organizada.
E é de qualidade. Mas esse é o termo, é qualidade de energia. A exergia mede a qualidade da energia. A energia elétrica é de altíssima qualidade, é exergia pura. A energia térmica, o calor, é de baixa qualidade. Então, trazendo isso para o corpo, para o espírito, tem tudo a ver. Tá? Na hora que você organiza, se a tua cabeça está em desordem, aquilo que os monges estão lá. O monge só dava aquele boom quando ele estava ali concentrado, a mente focada, organizado, beleza. Tem todo sentido. Eu vou ler mais uma pergunta aqui para vocês. É um comentário do Kardec, a pergunta 182, se eu não estou enganado. 182? 182. Os espíritos respondem, Kardec lá no finalzinho comenta. Olha que interessante, falando sobre a vida e a morte. A duração da vida nos diferentes mundos parece guardar proporção com o grau de superioridade física e moral de cada um, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material o corpo, menos sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões a miná-lo. Essa ainda é uma graça da providência que desse modo abrevia os sofrimentos. É tudo uma questão de é mental o negócio. Olha que interessante, ou seja, a duração da vida está ligada à superioridade moral. Aquilo que o Sidney falou, óbvio que o cara morre cedo. O cara ficou na manguaça não sei quanto tempo. Moralmente, o cara está lá embaixo. Esse comentário eu achei sensacional. O que faz a vida, a duração, a entropia da vida, é essa união, matéria e espírito, esse binômio. Não dá para dissociar. Como o princípio vital só faz sentido se tiver o binômio matéria e princípio. A vida só faz sentido do binômio princípio vital e matéria. Aí você fala, desse binômio surge a vida. E quanto mais organizado, mais duradouro. Menos sujeito às vicissitudes. É a questão moral agindo junto. Quem quiser comentar, à vontade. Eu tô tocando aqui. A Carla está com a mão levantada para a semana. Pode falar. A gente volta para a primeira questão, né, que é de intelectualizar a matéria, essa questão da Cláudia fazer meditação e dos Mogacê. Por quê? A gente nasce, quando a gente vai vir para a matéria, o espírito só cresce na matéria. Por isso que é importante Deus, espírito e matéria. A gente, na nossa evolução, só cresce na matéria, dentro da nossa condição. Quando a gente começa a qualificar a vida, é que a gente intelectualiza a matéria. Não, a gente está banalizando. Ou deixando estacionada, não está ligando para nada. Então, a gente volta para a primeira questão, que eu achei bem legal, assim, como que você conseguiu alinhar todas as questões dentro desse tema. Depois a gente vai entrar na questão das necessidades, que são os caos, né? Que é a parte da termodinâmica, né? Que vai criar ali de acordo com as nossas necessidades. Quando a gente nasce com uma carga de princípio vital, né? Porque a espiritualidade sabe o tempo que a gente precisa viver aqui na Terra. Hoje nós temos condições de viver 120 anos, por conta das facilidades que nós temos. Porém, a gente tem os abusos, que é o que o Sidney colocou. E aí esses abusos, eles gastam essa energia vital, né? Esse princípio vital, que é o que dá vitalidade. Nós temos a questão dos suicidas, né? Eles morrem mais cedo. A carga vital que eles recebem é menor, né? Porque também eles precisam adquirir experiência e valorizar a vida. Então, eles vão ter um menor tempo de vitalidade para aprender, né? Então, a gente tem que pensar bastante nessa questão de como que a gente está enobrecendo a nossa vida. E agora, se a gente vai ter mais princípio vital, a gente tem uma carga ali. Só das questões de moratória é que é dado pela espiritualidade um pouquinho mais de tempo. Mas aí é entre eles lá, né? Eles fazem lá um conselho e falam,
pessoa vai precisar viver mais tanto tempo, né? De acordo com as necessidades ou da família, ou alguma coisa que pode acontecer e prejudicar outros, então eles dão aí uma moratória. Ou o espírito mesmo teve algum mérito. A gente vê no livro Obreiros da Vida Eterna, que ele fala só de desencarne. E aí tem uma protestante que, acho que é a neta dela, ela vai ter uma netinha, e ela teria que desencarnar. Mas como, não sei se é a neta dela, uma pessoa da família estava grávida. E o desencarne dela ia causar uma comoção na família e talvez ela perderia o bebê. Então, eles deram uma moratória para ela até passar essa situação. Aí, eles deram uma carga aí de fluido vital para a mulher. Então, cada caso é um caso, né? Mas, assim, tem a questão do merecimento, a questão da família também, né? Tudo que pode envolver aquela encarnação. Mas se o espírito não está nem para nada, gente, se ele está se comprometendo ainda mais, tem a parte de roubar em fluido vital também, né? Que é o que a gente lê lá na mediunidade de efeitos físicos, para eles poderem se manifestar os objetos, né? Porque eles dão vida para o objeto. Quando os objetos voam, ou faz barulho, ou aquelas manifestações físicas, é necessário esse fluido vital, porque eles dão vitalidade para os objetos também. Então, existe aí na espiritualidade roubo de fluido vital também. É que é o fluido vital animalizado, né? Ou seja, que está dentro anímico, né? Uma questão de É anímico. complicado, né? Na Gênesis tem um capítulo que só fala de fluido vital. Mas trazendo para a prática mesmo, a gente tem que ler André Luiz. Você ia perguntar alguma coisa, Cláudia? Para onde vai o fluido vital depois que a pessoa desencarna? Não, é que eu fiquei pensando antes só para eu não perder o fio da meada aqui, antes eu fiquei pensando nisso que a Carla falou, né? Se você vem com uma carga de fluido, né? E aí, de repente, esse fluido, tudo bem, a gente entende que ele vai sendo gasto com os exageros, né? Mas, por exemplo, quando não há um exagero e você, por exemplo, tem um suicídio, esse fluido vital que deveria, né, continuar. Ele vai para onde? Ele foi gasto ou ele foi transferido? Eu imagino que vai para a erraticidade, de alguma forma. Volta aí para o... Então é transferido de alguma forma. Pensando assim, em princípio de É conservação. como se fosse uma coisa que volta, né? Então, no livro Memórias de um Suicida, ela conta que esse fluido vital, ele continua com o espírito, por isso que ele sente todo, ele sente, vamos supor que ele teria que viver 60 anos, e aí ele se mata com 40. Então, ele fica sentindo as dores, fica sentindo o físico durante todo esse período, porque a carga de fluido vital nele ainda está ali. Entendi. Foi o que eu entendi, né? E o que faz... E isso é comprovado, Mas inclusive... isso não é regra, a gente sabe assim, que não existe regra no plano espiritual, né? Tudo pode ser mudado de acordo com o merecimento, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, assim, não é porque todo mundo que se suicidou 20 anos antes vai ficar 20 anos sofrendo, né? Então, eu acredito que realmente possa também haver uma transferência desses fluidos, eles utilizam de alguma forma, da mesma forma que os espíritos inferiores utilizam esse fluido para poder fazer baderna e bagunça, os espíritos superiores também utilizam, acho que para processos de cura. É porque agora que eu começo a ter um insight, sabe? Porque para mim, não que eu não entendesse, eu acho que eu tinha, para mim, na minha cabeça eu estava entendendo, mas agora, para mim, faz mais sentido, sabe? Quando cai aquela ficha, a ficha, né? Porque é exatamente isso, né? Quando você tem, por exemplo, uma manifestação de mediunidade, né? De física, essa energia ela é transformada, né? E agora, quando você pensa nessa questão, quer dizer, a energia está ali, para algum lugar ela vai, né? Então, assim, é isso que é o legal da coisa, né? Que talvez está muito além da nossa compreensão, porque como o Zé falou e você falou, isso é além do plano físico da matéria. A gente mal conhece o que acontece na matéria, quanto mais o que acontece para fora, né? É muita presunção nossa querer entender, mas faz muito sentido, é muito interessante. Deixa o Sidney perguntar o que ele quer.
falar, não perguntar, falar. Não, não ia perguntar, não. Eu não sei quem é o matemático, José, mas a matemática diz que a tendência das coisas é buscar o equilíbrio, né? Sempre. Eu não sei se é ele. Acho que é o princípio de D'Alembert, se não estou enganado. E o matemático, se não estou enganado. O D'Alembert, Isso. acho que era matemático. Vou procurar aqui. Vai falando, vou procurando aqui enquanto isso. Não, tudo bem. Mas o que eu queria pontuar é o seguinte: se a gente perceber essa entropia, como você está dizendo, se a gente pegar qualquer área do conhecimento que a gente passou aqui, seja psicologia, seja filosofia, a moral, etc. e tal, a gente vai ver que a tendência é sempre o equilíbrio das forças. Por outro lado, eu queria citar aqui um exemplo que é papo de gente rica, né? Fala assim, as melhores coisas da vida não são coisas, né? Não são compráveis e tal, não sei o quê. Só fala isso quem tem a casa no resort virada para o lago, na beira da piscina, e fala assim, não, dinheiro não é importante, né? A gente tem essa tendência a achar isso e tal. Mas eu acho que é uma questão de momento mesmo, assim. A gente vive com tanta pressa, com tanta necessidade de fazer, até o dia que a gente se dá conta que, eu já falei isso aqui, é de ficar aqueles vários pratinhos no circo, você vai lá, dá uma movimentada em um, aí volta lá e chacoalha o outro para eles não caírem, né? Essa, para mim, é a grande dificuldade, é você conseguir colocar as coisas em equilíbrio. Aí você precisa de uma força organizada para reconstruir o caos e, por exemplo, uma força desorganizada para desconstruir coisas ou jeito de pensar ou pontos de vista que você a vida inteira foi tão enérgico com aquilo, né, e defender um ponto de vista. Ou, por exemplo, o cara que é apaixonado pelo carro, né? Cuida mais do carro do que do filho. Até o dia que o filho fica doente, aí ele se dá conta que, fala assim, puta, eu estava cuidando da coisa errada, né? Entendeu? Então, acho que é por isso que eu sempre digo que a gente tem muito pouco tempo para cuidar de tudo, de todos os pratinhos que precisa. Mas se a gente tivesse essa percepção, a gente cuidaria das coisas equilibradas e não das coisas extremadas. Eu posso só remendar uma coisa? Duas coisas. Primeiro, será que a gente não dá conta dos pratinhos ou a gente põe muito pratinho para rodar? Né? E aí é uma questão de foco. Porque a gente estava falando, eu estava ouvindo ontem, né? A gente estava comentando lá nos meus estudos, e eles estavam falando, o professor estava falando de uma questão da obesidade a obesidade de informações, né? Que a gente vive numa obesidade de informações. E que a gente tem que aprender a fazer uma curadoria de conhecimentos para nós mesmos, e não é para o outro, é para a gente. Né? Porque a gente acaba ocupando as nossas redes neurais, aí no caso ele estava falando de outro aspecto, mas a gente pode aplicar esse mesmo princípio na vida, né? E a gente acaba gastando tempo, que é isso que você está falando, né? Você acaba colocando um prato que não precisaria estar rodando, mas você está insistindo dele rodar, ele está lá capenga caindo e você está se matando para não deixar ele cair, sendo que ele não faz a menor diferença na sua vida, né? Mas você não percebeu isso. Por quê? Porque você ainda não está com uma maturidade moral e tal para compreender isso. E aí vem a segunda coisa que eu gostaria de colocar. Quando a gente fala de desordem, né? E aí a gente está falando de uma desordem emocional, quando a gente fala que tá tudo aqui, ó, né? O que é o câncer? O câncer é uma desordem, né? É um processo da célula que acaba
sendo um processo que é um caos, né? Ele não faz mais aquilo que ele deveria fazer. Então, a gente mesmo acaba gerando isso na nossa matéria, né? Então, faz muito sentido quando a gente vê todas essas questões de pessoas que começam a fazer meditação, que começam a fazer uma internalização, seja ela qual for, de qual religião for, não importa, uma prece, uma oração, a meditação, enfim. Mas quando ela para, foca, internaliza e cria um canal, seja lá qual for esse canal, ela pode mudar essa desordem, né? Eu tava assistindo exatamente um documentário que falava sobre isso, né? Esse mesmo da consciência, de casos, por exemplo, de câncer, de remissão de câncer, por conta disso, né? De pessoas que passaram a ter uma atitude mental diferente, né? É claro que a gente sabe que isso não se aplica a todos e precisa ter uma força ali, né, um merecimento também, obviamente. Mas o que eu quero dizer é assim, que quando a gente pode ver isso, quanto mais a pessoa é pessimista, quanto mais a pessoa entra numa energia negativa, mais desordem ela traz para ela mesma, fisicamente falando, né? Então é muito interessante a gente pensar sobre isso, porque realmente em que a gente está botando o nosso foco, e aí a gente fica tão desestabilizado porque a gente não consegue mesmo dar conta de tantas e tantas coisas. E aí se a gente começa a organizar isso dentro da gente, a gente começa a colocar uma ordem, né? Um equilíbrio. E aí esse equilíbrio ele reverbera fisicamente, né? Então, isso é muito legal, muito interessante.